O cativeiro ou exílio babilônico é essencial para entendermos a história política, cultural, sociedade judaíta e israelita. É fundamental considerarmos o pré- e o pós-exílio. Isso fará toda a diferença. O cativeiro babilônico aconteceu por volta de 587 a.C. Jerusalém é invadida por Nabucodonosor. A cidade e o templo são totalmente incendiados e destruídos. É importante frisar que somente a elite foi levada cativa. Calcula-se que somente 5% do contingente populacional, e não todos os judeus, como é pregado. Estima-se que 50 mil era o total de habitantes de Judá quando houve a invasão. Como na época Jerusalém não era o centro de peregrinação e a monarquia não intervinha na vida religiosa do povo, em virtude disso, essa destruição em Jerusalém não causa o transtorno na realidade do povo como muitos pensam. Agora, sobre a classe dominante que é levada cativa, inclui a monarquia e os respectivos funcionários, os sacerdotes, profetas e escribas do rei, capitães do exército, grandes comerciantes e figuras importantes, ou seja, a nata política, econômica e cultural da nação. Entretanto, muito diferente do que pensam, eles não sofreram as atrocidades como é apresentado no Êxodo. Lá, eles se instalaram, se acomodaram, criaram e incorporaram tradições e viveram muito bem. Mas esse cativeiro promovido pelo Império Babilônico foi até 539. A partir daí, um império incomensuravelmente mais poderoso sob a direção de Ciro, imperador persa, conforme está escrito em Isaías 45, domina os babilônicos e liberta os povos cativos. Sim, a elite de Judá não foi a única, não se trata de uma prerrogativa exclusiva do povo eleito. A elite de muitos povos também foi levada cativa. Mas, como prova irrefragável de que os judeus estavam bem, eles não voltam. Todavia, em 520, com autorização do império e a pretensão de estabelecer governo, o rei Zorobabel, com sua família e servidores, retornam. A intenção de Zorobabel é reconstruir e restabelecer ou reconfigurar Judá nos moldes do pré-cativeiro. Com impostos, os profetas e sacerdotes como antes, o templo também voltaria. A reconstrução do templo começa e tem uma duração de 5 anos, de 520 a 515. Com o templo volta às peregrinações, a suposta autoridade divina e todo o jogo político, como é sabido pela classe dominante ou o clérigo letrado. Após o sumiço de Zorobabel, o sacerdote Josué assumiu o poder, sendo esse o momento preponderante da história hebraica. Nesse tempo, as decisões e mudanças sobre o governo sacerdotal são bastante radicais, de tal forma que a religião judaica nunca mais foi a mesma. Exemplo disso é a proibição do politeísmo. Eles não criam o monoteísmo, mas criam a monolatria. A partir desse tempo, só poderiam adorar o Deus do Templo de Jerusalém e, consequentemente, proíbe o uso de imagens. Nenhum sacrifício ou culto podia existir em outros templos. Os profetas e profetisas também foram perseguidos brutalmente. Proíbem também a invocação do nome de Yahvé, a crença do Sheol, crença essa pré-exílica. A partir daí, a morte é pregada como sendo o fim, conforme está escrito em Eclesiastes. De modo que a religião e crença judaica antes do exílio e depois que os sacerdotes assumem o poder, no pós-exílio, não tem mais nada a ver. Profetas e profetisas só na periferia. Cultos e sacrifícios só no templo de Jerusalém. Deus agora não é soberano e moralmente neutro, criador do bem e do mal, conforme Isaías 45, versículo 7.
Em virtude disso, não se compreende nada sobre a religião, crenças ou demais pontos essenciais no Antigo ou Novo Testamento. Se não conhece sobre o período pré- e pós-cativeiro babilônico, com suas respectivas implicações, será difícil entender como se originou tantas doutrinas impregnadas na mente de indivíduos e comunidades por milênios.